Polícia Civil investiga desaparecimento de 3 homens que saíram de São José do Rio Preto para cobrar uma dívida no Paraná. Eles estão incomunicáveis desde a última terça-feira. O Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, o CIVAP, realiza hoje uma assembleia de prefeitos no balneário de Rancharia. Em Botucatu, carreta do programa Mulheres de Peito oferece mamografia sem agendamento. Os exames são para mulheres a partir de 35 anos de idade. E como previsto, a frente fria chega no interior paulista. A previsão é que as temperaturas caem e marquem até 6 graus de mínima neste fim de semana. Eu sou Lucy Castro e te faço companhia a partir de agora. Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Hoje é sexta-feira, 8 de agosto, 1h48. A gente vai falar daqui a pouquinho de 3 homens que desapareceram ao sair de Rio Preto e ir com destino ao Paraná. Eles iriam cobrar uma dívida e a polícia, então, está investigando. Eles estão desaparecidos desde terça-feira, quando a família não conseguiu mais comunicação. Mas bora falar de oportunidade, porque em Bauru está acontecendo mais uma edição do Gera Bauru nos bairros. Empresas de diversos segmentos vão oferecer mais de 290 vagas de emprego. Larissa Fontanese vai estar ao vivo aqui com a gente e vai contar, como participar dessas oportunidades. Lari, boa tarde, você me ouve? A gente perdeu conexão com a Lari, mas a gente vai tentar, então, restabelecer conexão com ela para falar sobre o Gera Bauru. E agora, ontem a gente trouxe aqui uma ação do Ministério Público, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizou uma operação para identificar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo aí a gestão de uma organização social da saúde de Catanduva. Membros ligados à diretoria do Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi foram presos temporariamente. Os desvios de recursos públicos se aproximam a 2 bilhões de reais. A operação prendeu 9 pessoas. O modus operandi dessa organização criminosa consistia em celebrar os contratos de gestão perante os municípios e, a partir da gestão das unidades de saúde, realizava a contratação de empresas que eram integrantes do próprio grupo. De acordo com o Ministério Público, os criminosos agiam no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nas cidades do interior paulista, as equipes cumpriram mandados de busca, apreensão e indisponibilidade de bens em Catanduva, Arujá, Carapicuíba, Piracicaba, Viradouro e Bauru. Nessa primeira etapa, nós identificamos basicamente a atuação perante a diretoria, toda a diretoria hoje foi objeto de prisão temporária, bem como aquilo que nós denominamos de núcleo de extensão. O que seria isso? A gestão da entidade, ela segregou, selecionou alguns agentes do grupo criminoso para expandir os seus contratos ao longo dos demais estados. O que nós identificamos também foi que esse núcleo de expansão constituiu uma empresa que funcionava como um departamento extrajudicial da entidade. Ou seja, eles realizavam contabilidade paralela, lavagem de capitais, pagamentos indevidos, enfim, uma série de atos fraudulentos relacionados à gestão do hospital, por intermédio dessa camada societária que foi constituída nessa empresa. A gestão fraudulenta da organização social provocou reflexos nos serviços públicos de saúde, inclusive com relatos de mortes em unidades administradas pelo grupo e grande número de ações trabalhistas. Nós apreendemos uma quantidade bastante expressiva de dinheiro em espécie, muitos bens de luxo, joias de alto valor. Essas dinâmicas já estavam sendo apuradas ao longo da investigação, colares de R$500 mil, relógios Rolex, veículos de alto padrão. Nós encontramos também dinheiro em residências, tanto moedas nacionais quanto estrangeiras,
além de uma série de outros elementos indicando lavagem de dinheiro por todos os investigados. No mesmo dia, a Polícia Federal também realizou a operação com o objetivo de apurar desvios de saúde pelo mesmo grupo criminoso, só que relacionados a verbas públicas desviadas no município de Bebedouro. A organização criminosa contratava as próprias empresas do grupo em seus contratos de gestão. Elas eram destinadas à emissão de notas fiscais frias e superfaturadas. Bom, e por meio de nota, a FVS, Administração e Gestão Judicial, nomeada como a interventora, informou que assumiu a gestão da Associação Mahatma Gandhi e também a Organização Social de Saúde Mahatma Gandhi por determinação judicial e em razão do afastamento da antiga diretoria para apuração de possíveis irregularidades. Ainda de acordo com a nota, a intervenção tem como objetivo assegurar a regularização da entidade, com gestão ética e também transparência e responsável, em alinhamento com os princípios legais. A associação reforçou também que todos os atendimentos e serviços à população estão mantidos em pleno funcionamento. Agora sim, a gente vai falar da história dos 3 homens que desapareceram. A polícia está investigando o desaparecimento desses 3 homens que saíram de São José do Rio Preto em direção a Icaraíma, no noroeste do Paraná. Eles foram contratados para a cobrança de uma dívida. A gente vai entender melhor essa história com a Mariane Dias, ela que inclusive conversou hoje pela manhã com o delegado que está à frente deste caso. Mari, o que a polícia tem de informação? Como eu já adiantei aqui, eles teriam ficado incomunicáveis já na terça-feira, quando a família já não conseguiu mais contato com eles. O que a gente tem de informação até agora? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Luci. Boa tarde a todos. Esta falta de comunicação, inclusive, dos 4, começou a partir do meio-dia da última terça-feira, viu, Luci? Os 3 homens saíram daqui do estado de São Paulo, 2 são de São José do Rio Preto e 1 da cidade de Olímpia. Eles foram contratados pelo outro aí, o 4º, né, que também está desaparecido, o Alencar, que é morador da cidade de Icaraí. Esses 3 foram contratados para a cobrança de um valor que ainda não havia sido recebido por esse contratante durante aí uma venda de uma propriedade rural no distrito ali do interior também do Paraná, na região noroeste, Luci. Então, eles chegaram até o interior do Paraná na segunda-feira, encontraram o contratante e durante ali a conversa eles foram até a propriedade rural no distrito ali do interior da cidade, Luci. Chegando até o local, eles conseguiram conversar com o homem que está devendo o valor de aproximadamente R$1 milhão. E ali, na conversa, teve uma negociação para que os 4 retornassem na terça-feira. Então, quando eles retornaram na terça-feira, foi então que teve esse registro da falta de comunicação dos 4 daquela época, desde agora não teve nenhum retorno. As equipes policiais locais estão à procura dos 4 desaparecidos, Luci. E aqui em São José do Rio Preto, a DEI que ouviu as esposas dos que estão desaparecidos, que saíram diretamente aqui do estado de São Paulo. Então, é uma investigação que segue em curso pelas equipes da Polícia Civil do Paraná. Inclusive, o Dr. Tiago, então, ele já identificou essa situação. Os 3 saíram do estado de São Paulo, encontraram o contratante em Icaraí, na cidade ali do interior do Paraná, e foram fazer essa cobrança na segunda. Depois da segunda-feira, eles retornaram na terça e agora seguem desaparecidos, Luci. Então, a primeiro momento, o boletim de ocorrência que foi registrado foi por desaparecimento, inclusive registrado aqui na Central de Flagrantes de São José do Rio Preto, por uma das esposas dos envolvidos. Essas mulheres também foram ouvidas, mas é uma investigação que segue diretamente por meio do estado do Paraná, Luci. Só que a gente também segue acompanhando o fato, já que eles desapareceram somente lá
lá no estado do Paraná. Então, por isso que essa investigação segue diretamente por lá, mas tem essa questão do cruzamento das informações e do serviço de inteligência da Polícia Civil, viu, Luci? Ô Mari, o que chama a atenção aqui é que eles teriam, então, conversado com a pessoa com quem eles foram cobrar essa dívida, e é uma dívida que a gente está falando de um valor altíssimo, né? R$1 milhão. E na terça-feira, eles já, então, estariam incomunicáveis, né? Você disse que conversou com o delegado, que o delegado já conversou com as esposas também. Quais serão os próximos passos agora e com relação também a sinal de celular? Nenhum celular, então, provavelmente está ligado. Agora, Luci, segue com essa investigação justamente os aparelhos celulares, né? O rastreamento destes aparelhos vão auxiliar na questão das buscas dos 4 que estão desaparecidos, viu, Luci? Então, a primeiro momento, o depoimento das esposas serão, todos os depoimentos serão incluídos nesta investigação, mas a Polícia do Paraná investiga essa questão do porquê esse desaparecimento, né? Então, realizam buscas ali na região, inclusive este homem que teve o último contato com os 4, né, o dono, o proprietário que está devendo este valor de R$1 milhão, também vai ser ouvido pelas equipes da Polícia Civil. Então, por enquanto, neste momento, as equipes trabalham com essa questão do desaparecimento, já por essa questão da falta de contatos, mas essa questão da quebra de sigilo telefônico e também da localização por meio de rastreamento será realizado pelas equipes da Polícia Civil. Mas as esposas não estão conseguindo contatos, né, com cada um dos envolvidos desde terça-feira ao meio-dia. Então, ainda pela manhã, eles haviam comunicado com os familiares aqui no interior de São Paulo. Então, essa investigação segue em curso ainda e, com certeza, essa questão da localização dos aparelhos celulares também vai ser algo que vai ajudar na localização desses 4 homens, viu, Luci? Já são 3 dias aí sem comunicação. Realmente uma situação que acaba preocupando, principalmente para os familiares. Mari, eu sei que a gente vai continuar nessa história. Se tiver novidade, pode acionar a gente aqui. Boa tarde para você, bom fim de semana, viu? E olha só essa história, uma perseguição entre um motorista com um carro roubado e a polícia terminou com a apreensão de mais de 800 quilos de maconha. Essa apreensão aconteceu na madrugada de hoje em São José do Rio Preto. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo desobedeceu a ordem de parada e fugiu pela rodovia Transbrasiliana até a rodovia Assis Chateaubriand. Foi um percurso de 40 quilômetros. No trevo de acesso a Cajobi, o motorista acabou perdendo o controle, saiu da pista e abandonou o veículo. Ele conseguiu fugir a pé para um canavial. Durante a vistoria no interior do carro, os policiais encontraram a maconha que foi apreendida. Além da droga, os policiais também constataram que o veículo era roubado. No total, foram apreendidos mais de 880 quilos de maconha, além de 20 quilos de skunk. O homem conseguiu fugir. 2 horas em ponto, intervalo aqui no Band Cidade, no Boa Tarde Paulista, primeiro intervalinho. Na volta a gente vai falar dessa frente fria que está chegando no interior paulista, inclusive trazendo chuvinha em algumas cidades. A gente volta já. De volta, e a carreta do programa Mulheres de Peito está em Botucatu e oferece mamografia sem agendamento. Os exames são para mulheres a partir de 35 anos de idade. A dona Edorilda, de 83 anos, faz questão de manter os exames em dia e aproveitou a oportunidade para fazer a mamografia. Muito legal. As moças muito simpáticas, pacienciosas. E deu tudo certo. A carreta do programa Mulheres de Peito vai ficar em Botucatu até o dia 16 de agosto. A estrutura está montada no Centro de Saúde Escola, na Vila dos Lavradores. O atendimento acontece de segunda a sábado. Todas precisam do RG e do cartão do SUS. As mulheres de 50 a 69 anos não precisam pegar o pedido no posto, as demais precisam.
tá? Então, apenas as de 50 a 69 anos não precisam do pedido do posto. As outras precisam passar no posto, pegar um pedido que pode ser feito pelo médico, pela enfermeira, não precisa ser agendado consulta, nada, é só pegar o pedido e vir até aqui para fazer, junto com o RG e o cartão do SUS. A Rosineide foi a última paciente do dia e contou que há anos não fazia o exame. Uma coisa tão fácil, né? E necessária. E eu demorei tanto tempo, que a gente acaba deixando para depois e é uma coisa muito rápida, né? E que pode salvar dias, né, terríveis que você pode passar por causa de perder uma meia hora para um exame. A mamografia continua sendo a forma mais eficaz de detectar o câncer de mama de forma precoce. De acordo com dados do governo do estado, as carretas de mamografia aumentaram em cerca de 40% a realização de exames para prevenção e diagnóstico em todo o estado. São 50 vagas, né, senhas por dia. No sábado são 25. Então as mulheres podem vir. A dona Marlene não conseguiu ser atendida de primeira. Ela chegou depois do esgotamento das senhas, mas faz questão de voltar outro dia. Estou saindo de uma consulta, já falando em marcar uma gineco, que eu precisava realmente de uma tomografia, mas não tinha mais, de uma tomografia não, desculpa, de uma mamografia, e já estava sem ficha, então vou voltar semana que vem. Após o exame, a paciente recebe um envelope com as imagens. Depois de 3 dias, ela precisa ir até uma unidade de saúde para continuar o acompanhamento. Ali eles podem ajudá-la, caso ela não consiga o acesso ao laudo pelo site Mulheres de Peito, eles vão ajudá-la na unidade também a conseguir esse laudo e vão planejar junto com ela qual vai ser o acompanhamento conforme cada caso. Se for preciso consulta médica ou se não tiver nenhuma alteração, apenas a programação para os novos exames nos outros anos seguintes e assim por diante, né? Então, ela deve procurar o posto de saúde depois de 3 dias que ela fez o exame. Então, tá aí, não vai deixar essa oportunidade passar, principalmente para você que é da região de Botucatu, viu? Agora tem recadinho, atenção, Band Paulista apresenta Foot Run Etapa Carbon 3. A corrida da Foot Fanatics chega a Presidente Prudente no dia 7 de setembro, com largada do Prudente Shopping às 7 horas da manhã, viu? Serão 3 quilômetros de caminhada e também corridas de 5 e 10 quilômetros. Garanta agora mesmo a sua inscrição e seu kit atleta exclusivo da corrida, com camiseta oficial da fila, viseira e muito mais. Além, é claro, das experiências incríveis, tanto no pré quanto no pós-prova. Tudo isso com transmissão ao vivo da TV Band Paulista. As inscrições já estão abertas no site b3eventosesportivos.com.br. Não fique de fora dessa corrida que está agitando o interior paulista. É a Foot Run Etapa Carbon 3 em Presidente Prudente. Aproveita, se inscreva. Não quer correr? Não tem problema. Tem caminhada, 3 km. Eu de você não perdia tempo, corria para participar, viu? Agora, 2 horas e 7 minutos. A gente vai fazer mais uma pausa aqui, intervalinho. Na volta. A gente vai falar da frente fria que chegou no interior de São Paulo, trazendo chuvinha, mas já adianta, essa chuvinha deve permanecer somente hoje. Amanhã as temperaturas despencam, viu? Voltamos já. Agora sim, a gente vai falar sobre a frente fria aí que chegou no interior paulista, viu? A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que entre hoje e segunda-feira, a atuação de uma frente fria vai provocar mudanças significativas nas condições do tempo no interior paulista, viu? Com a chegada do sistema frontal, as temperaturas terão queda acentuada. Os termômetros devem registrar mínimas de até 7 graus e não vai ultrapassar os 21 graus em boa parte da região. A chuvinha que caiu hoje, ela é insignificante, sendo assim, o tempo deve permanecer seco e a umidade relativa do ar vai continuar baixa. Inclusive, São José do Rio Preto está marcando 28 graus agora, tem algumas nuvens no céu, em algumas cidades, inclusive aí choveu durante a madrugada, logo nas primeiras horas da manhã, só que essa chuva deve dar uma trégua e aí o tempo deve abrir novamente e aí sim as temperaturas voltam a cair, portanto,
bom tirar novamente os cobertores e os agasalhos, porque a frente fria vai permanecer pelo menos até segunda-feira, viu? E olha, o Projeto Guri recebe até o dia 29 de agosto as inscrições para estudantes interessados em aprender a cantar ou tocar algum tipo de instrumento. Só na região de Presidente Prudente são mais de 4.000 vagas gratuitas. O Projeto Guri está com as matrículas abertas para o segundo semestre deste ano. O programa do Estado de São Paulo permite que os alunos aprendam canto e instrumentos de forma gratuita. O Guri é para crianças entre 6 e 9 anos para iniciação musical, para cursos sequenciais com os instrumentos para alunos a partir de 10 anos até os 18 anos. E a iniciação para adultos, a gente entende que é a partir dos 19 anos e pode se inscrever alunos 30 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais. Nós temos todas as faixas etárias. E as oportunidades são para os mais diversos cursos, desde aulas de violão até de contrabaixo acústico. E os alunos, assim como o Gabriel, aprendem tudo do zero e não precisam ter conhecimento prévio. Chegando aqui eu queria tocar violino, só que eu nem sabia como era o tamanho do violino direito e nem sabia qual era esse instrumento aqui. Então tive que aprender tudo do começo. Quero fazer conservatório, quero fazer o técnico aqui do lado do Guri e, se possível, viajar para alguma cidade onde inspira música, como Tatuí ou outras cidades. Em 2025, o Guri está completando 30 anos de história. Em todo o estado, mais de 1 milhão de estudantes já passaram por seus cursos. Nós temos aqui grandes cases. Hoje, nossos ex-alunos são educadores musicais, inclusive aqui no Polo de Prudente. Então, eu falo que a música, ela transforma. É uma integração social desses alunos e ela modifica o aluno nessa formação pessoal. Um exemplo disso é o Marlon, que hoje dá aulas de trompete e é regente da Orquestra Sinfônica. Mas um dia já foi aluno do projeto. Conheci o Projeto Guri através do município de Presidente Bernardes. Foi um dos primeiros municípios a trazerem um projeto para o interior, né? E isso foi há 29, 28 anos atrás. Eu tinha 9 anos quando eu fiquei sabendo. O meu antigo professor, ele viu um potencial. Ele me trouxe para Prudente para fazer aula no conservatório. Imediatamente eu me tornei trompetista da Orquestra Sinfônica Municipal, que na época existia, Banda Sinfônica Municipal. E daí surgiu um sonho, né, de ser profissional, de ser um músico profissional e professor também. A região de Presidente Prudente tem 25 polos de ensino, com mais de 4.000 vagas abertas. E as inscrições já começaram. Aqui em Presidente Prudente, ele está localizado no Centro Cultural Matarazzo e as aulas elas acontecem de terça e quinta, de quarta e sexta. E você pode vir aqui com o pai ou responsável e trazer o RG ou certidão de nascimento, o comprovante de endereço, um comprovante que está matriculado na rede de ensino, seja ela pública ou particular, e um comprovante e uma foto 3x4. E o Termas dos Laranjais, localizado em Olímpia, é o segundo maior parque aquático do mundo em número de visitantes. Ele é o parque aquático mais visitado também da América Latina. E para o segundo semestre deste ano tem uma super novidade, um complexo de toboágua, que será o maior do Ocidente. São mais de 30 metros de altura. A montagem para a próxima sensação do Termas dos Laranjais segue nos últimos ajustes. O complexo de toboáguas conta com mais de 500 toneladas de aço, 600 metros de fibra de vidro, distribuídos em 2 diferentes percursos para até 6 pessoas, o percurso Itália e o Brasil, cada um deles com experiências únicas. Com investimento de 60 milhões de reais, a novidade promete revolucionar o conceito de parque aquático no Brasil. São 2 descidas com diferentes experiências e 33 metros de altura. O complexo possui 2 toboáguas, um toboágua Brasil e o outro toboágua Itália. As experiências que existem no toboágua Brasil, que são únicas, é o Orbiter, que é a simulação de um looping com a boia. Os efeitos translúcidos na fibra de vidro, que faz um efeito como se fosse de uma balada ou uma discoteca dentro do toboágua. O Master Blaster, que simula a montanha-russa aquática.
e a Anaconda, que é o toboágua com maior diâmetro já fabricado no mundo. O projeto é o primeiro do tipo no Ocidente e envolveu um processo logístico com mais de 100 containers de peças especializadas importadas de vários países. O toboágua Anaconda é construído em um complexo chamado Nações. O novo espaço presta homenagem ao fundador do parque, Benito Benatti. A previsão é de que a inauguração do novo atrativo ocorra no segundo semestre deste ano. A visitação, que já é sucesso no local, tende a aumentar. A gente espera um aumento de pelo menos 10% do público, sendo pessimista com essa atração aqui. Ela já vem sendo muito comentada no mundo todo e no universo dos parques, né? Porque é uma tendência de mercado, criar atrações radicais, atrações, uma torre com 33 metros de altura, mais radical, para você compartilhar com a família, né? Atualmente, o Termas possui 60 atrações para diferentes idades, com diversos complexos, com águas quentes naturais, montanha-russa, praias artificiais, piscinas de surf e áreas para as crianças. Antes você ia num toboágua, num parque, fala qual que é a atração mais radical do parque? Era uma atração, normalmente um free fall, um toboágua alto, que você descia sozinho. Agora a gente já está partindo para experiências radicais para toda a família, para você não compartilhar sozinho. Você tem que vir, arrastar o amigo, arrastar o pai, o primo, a mãe, o pai, para descer no toboágua e todo mundo junto. Haja coragem, hein? Agora um recadinho especial para você. Você sabe, Claro Multi está na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar. Claro Multi está na sua reunião de trabalho, está na sua playlist do fim do dia e está na sua maratona do fim de semana. E tem novidade na área, são 600 megas de banda larga, com Wi-Fi que bomba na casa toda, mais 60 GB no seu celular para navegar com o 5G mais rápido do Brasil por apenas R$ 159,90 por mês. E tem mais! Já vem com o Globoplay para você curtir o melhor do streaming e Passaporte Américas para continuar conectando no exterior como se estivesse no Brasil. Tá esperando o quê para aproveitar? A Claro tá na sua. Vá até uma loja e consulte condições de aquisição. Vamos para a última pausa do Boa Tarde Paulista. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta em instantes. Presidente Prudente, 22 graus faz agora. Adianto que a frente fria chegou no interior paulista e essas temperaturas devem cair, ficando entre 6 e 7 graus de mínima, viu? A gente volta já. Boa tarde, paulistas, de volta e com o quadro Profissão FAI, onde a gente fala sobre educação, escolha profissional e muito mais. E hoje a gente vai receber Gesana Lima, que é a diretora de comunicação da FAI. Gesana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje a gente não vai falar de nenhum curso, não vai falar de nenhuma opção profissional. A gente vai falar um pouquinho sobre os 57 anos da FAI, uma instituição, né, que está aí já quase 6 décadas no mercado e com certeza formando profissionais, né? Exatamente. Celebrar os 57 anos da FAI, eu falo que é muito mais do que celebrar um aniversário. É você celebrar o desenvolvimento de uma cidade, de uma região. A FAI ela começou, né, no dia 4 de agosto de 1968, ainda era FAFIA, e ela vem crescendo. Hoje nós estamos com 3 campi, mais de 25 cursos de graduação e pós-graduação. São mais de 50 laboratórios, mais de 500 colaboradores profissionais, desde docentes, técnicos, administrativos e também mais de 3 mil alunos. É muito número, hein, mulher? É muito número. E o que você acha que nessas quase 6 décadas, né? O que mais marcou? Quais foram os fatos mais marcantes? Olha, eu acredito que depois da inauguração, em
1998 chega a FEL, que é a Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia. Depois, em 2000, a gente teve a inauguração de um novo campus, que hoje é o maior campus lá da nossa cidade. E aí, em 2001, nós temos, acho que o momento da junção, que a FAFIA, junto com a FEL, se torna Faculdades Adamantinenses Integradas. Mas eu acredito que um dos maiores marcos realmente ela vai acontecer em 2015, quando a gente conquista o curso de Medicina, que traz aí uma expansão muito grande para a área da saúde do município de Adamantina e da região. E em 2016, que a faculdade deixa de ser uma faculdade e ela passa a ser um centro universitário, ganhando aí mais autonomia e poder para lidar com as questões acadêmicas. Bom, vamos falar um pouquinho da missão em formar profissionais, né? A gente pode contar um pouco sobre o impacto que a instituição tem com os alunos? Com certeza. Hoje a faculdade já formou milhares de pessoas que estão espalhadas não só na nossa região, mas principalmente no mundo. Nós temos juízes, médicos, enfermeiros, e você chegar em Adamantina hoje, você vai encontrar certamente a maioria das empresas com profissionais que foram formados pela FAI. E um dado interessante é em relação aos docentes nossos. Muitos foram formados na graduação, depois buscaram se especializar, mestrado, doutorado, e eles retornam para Adamantina com o intuito mesmo de continuar criando histórias com a FAI. E já são quase 60 anos aí, né? Então tem uma trajetória muito bonita. E olha, e para marcar este momento especial, a FAI preparou uma homenagem emocionante aos seus funcionários, que são parte essencial dessa história. A gente vai assistir agora um VT comemorando os 57 anos da instituição. A cada novo amanhecer, se renova o nosso compromisso. Por isso, todas as manhãs abrimos as nossas portas para o aprendizado. Essa é a nossa motivação de existir. Proporcionar nesses 57 anos e nos próximos que virão, um ensino superior de qualidade. Centro Universitário de Adamantina, há 57 anos de tradição, dedicação e compromisso com você. Realmente emocionante. Conta pra gente como é que foi que surgiu a ideia desse roteiro. A gente buscou realmente homenagear aqueles que fazem história constantemente. Eu digo que a faculdade, sem os colaboradores, sem os alunos, seriam apenas paredes brancas, mas são os colaboradores e os alunos que dão cor e dão história para ela. E nesse vídeo nós buscamos homenagear alguns funcionários, dentre eles, 3 deles, a Rita, a Iracema e o Flávio, que estão há 39 anos, praticamente aí desde o início, né, da FAFIA e agora Centro Universitário de Adamantina. Mais de 30 anos na empresa. Eu costumo dizer, né, quando você tem um funcionário assim, que tem quase a idade da empresa, que realmente é um lugar... Veste a camisa, né? É um lugar bom para se trabalhar. Com certeza. Que recado você deixaria para quem não conhece ainda a FAI? A FAI, ela é uma instituição, uma autarquia, ela é uma faculdade pública municipal. Então, ela não recebe nenhuma verba de governo estadual ou federal, mas todo o investimento de mensalidades, ele é reinvestido nos alunos através de laboratórios, de equipamentos. Então, se você quer uma instituição de ensino com seriedade, com dedicação, com a questão familiar, que a gente costuma dizer que ali nós somos uma família, e segurança, essa instituição é a FAI. Inclusive, a gente pediu para colocar novamente as fotos, né, algumas imagens, né, Sim, essa imagem mesmo marca o primeiro congresso de iniciação científica da faculdade, que ocorreu em 2007, e de lá para cá, todos os anos acontece. Muita pesquisa e muita extensão para a nossa sociedade. Inclusive, olha, fotos, né? Praticamente essa daí deve ser de quando? Da aula inaugural, de 4 de agosto de 1968. É uma foto aí que já tem bastante tempo, muita história para contar. E para a gente encerrar, eu queria que você falasse rapidinho das novidades. O que tem de novidade aí? Na próxima semana, estaremos lançando os editais dos vestibulares de 2026. Então, se você quer realizar algum curso de graduação, não importa a área de humanas, exatas, biológicas, a FAI ela tem cursos para todas as áreas. A prova será no dia
30 de novembro. Agora, se você quer fazer medicina, então também teremos edital na próxima semana. A prova é aplicada pela VUNESP, uma instituição séria, e a prova será no dia 7 de dezembro. Para mais informações, é só acessar o nosso site fai.com.br. A Gesana, por ser de humanas, você consegue decorar bem os números, viu, mulher? É a necessidade diária, né? A gente está ali e a gente tenta. Gesana, eu queria agradecer sua participação aqui. Muito obrigada. Trazer um pouquinho, falar um pouquinho da FAI, essa instituição que está aí há quase 6 décadas no mercado de trabalho, formando novos profissionais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O Boa Tarde Paulista vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e da sua companhia. Uma boa tarde para você. Bom fim de semana. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da manhã, no Agroband, viu? Se cuida, juízo. Tchau.